Boa noite, seja muito bem-vindo nessa madrugada à oração da madrugada, uma oração poderosa e abençoada que nós vamos fazer aqui. Estamos estudando o livro de Apocalipse, né? Estamos vivendo os últimos tempos. Então nada mais justo do que eu, como o mensageiro desse canal, mostrar para você o que está acontecendo bem diante do nosso nariz e a gente não consegue enxergar, a gente não está vendo isso. Fico reparando que mesmo vivendo os últimos tempos, um monte de pastores, de pregadores, eu vejo oração da manhã, oração da noite, oração disso, daquilo, e ninguém fala a respeito do que realmente está acontecendo bem diante dos nossos olhos. O mundo está acabando, o mundo está se ruindo, o amor esfriou, tudo, e mesmo assim a gente prega prosperidade, que não seja errado, não é errado, que a gente, mas sabe, o que a gente realmente tem que falar, a gente não fala, nós não estamos falando. Então, a respeito disso, que eu vou pregar agora, nós vamos falar agora, tá? Nós vamos entrar agora na sexta carta, a carta à igreja de Laodiceia, melhor, a sétima carta. Essa aqui já é a sétima carta à igreja que está em Laodiceia. Laodiceia é uma cidade da Ásia, tá? Onde ali tinha uma comunidade cristã, porque o apóstolo Paulo passou nesses lugares e meio que não fundou igreja, porque isso é uma, né? Mas montou ali igrejas. Só que igreja não são templos não, tá? Filadélfia é uma cidade, igreja, no caso, são as pessoas que estão ali. E começa assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel, a verdadeira, o princípio da criação de Deus. Só nesse versículo aqui a gente aprende coisas extraordinárias. Por exemplo, eu sou o Amém. Amém significa assim seja. Então quando você está orando, você fala assim, Amém. É como se Jesus, ele falasse assim, assim seja. Porque ele é o Amém. Isso você já aprendeu agora, né? Tá. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. O que é isso que ele está dizendo? Quando ele falou eu e o Pai somos um, não é no sentido de os dois formar um Deus, não. Ele está querendo dizer de representante. É como se Deus tivesse dado autorização para Jesus ser ele aqui na Terra. Da mesma forma que nós temos o selo de Jesus para ser Jesus aqui na Terra, nos dias de hoje. Então, quando ele fala aqui, eu sou a testemunha fiel e verdadeira, ou seja, eu sou o representante de Deus, fiel e verdadeiro. Quem vê a mim, vê ao Pai. Quem fala comigo, fala com o Pai. Só que ele também falou, tudo que eu faço pelo dedo do Pai, de Deus. Não faço por mim. E continua falando, eu sou também o princípio da criação de Deus. Mas espera aí, mas se Jesus ele é Deus, como é que ele pode ter sido criado? Porque Deus não pode ter sido criado. Não, mas a palavra diz que Jesus é Deus. Não. Jesus, ele é um ser divino, mas ele não é o Deus Todo-Poderoso. Jesus foi criado. Jesus foi a primeira criação de Deus. Depois que Deus criou Jesus, o próprio Jesus ajudou Deus a criar outras coisas. Quando Deus falou assim, façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança. Tem gente que fala que ele estava falando com o Espírito Santo. Não. O Espírito Santo é o próprio Deus. Quando a gente está falando assim, o Espírito Santo é Deus agindo na Terra. Não existe Espírito Santo é um ser diferente de Deus. Não. É a mesma pessoa. Não é no sentido Pai, Filho e Espírito Santo, três formando. Não é isso. É Deus, quando age, esse nome se dá Espírito Santo. É o Espírito do Deus vivo agindo aqui na Terra.
Quando ele fala, façamos o homem, desçamos e confundamos as línguas, é Jesus e Deus. Quando Jesus falou assim, haja luz, haja terra, haja isso, haja aquilo, Jesus estava junto. Quando Deus falava haja, Jesus agia. Jesus é a palavra rima de Deus. É o haja. Só que Jesus foi criado. Jesus é criatura, não é Deus. Ele é criador por intermédio de Deus. Assim, porque és morno e não és frio. Oh, perdão, faltou um versículo aqui, o versículo 15. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha isso. Deus, ele é muito, ou ele é sim ou é não. Não existe meio termo. Se eu vejo alguém cometendo uma atrocidade, ou eu sou a favor ou eu sou contra. Eu não posso, deixa pra lá. Se eu tô vendo um homem pregando a mentira pra você, eu não posso ficar calado, porque eu sou conivente. Ou eu tenho que repreender, ou eu estou junto com ele. Ser quente e frio e morno, é isso. O morno é aquela pessoa indecisa, não sabe o que é, não sabe o que tem, não sabe o que quer. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. No comecinho dessas pregações a respeito do Apocalipse, eu falei que essas cartas representam as eras da igreja, período da igreja. Você vai ver que a primeira carta representa a igreja primitiva, onde as pessoas tinham o primeiro amor, morria por Deus, não sei o que lá, blá, blá. Essa última carta representa a igreja de hoje. Como é que é a igreja de hoje? É morna? É morna. Não é fria nem quente. É uma merda, falar a verdade pra você. Me desculpe a palavra. Ele continua. A igreja de hoje é rica? É muito rica. Muito rica. Só que falta muitas coisas. Não tem a bênção de Deus. Deus não está nela mais. Deus não está nos templos hoje mais. Deus não entra. Porque a riqueza entrou e tirou Jesus. Ele falou, vocês são ricos, têm riqueza, mas de nada tem falta. Ou seja, não falta nada para vocês são ricos pra caramba, vocês poderiam mudar o mundo. Vocês são muito ricos, não falta nada. Porém, todavia, vocês são um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Olha isso, imagina Jesus falando para a igreja aqui do Brasil, vocês, Lagoinha, Batista, você, Assembleia, El Shaddai, Quadrangular, Nova Vida, vocês, nada tem falta, porque vocês são ricos. Porém, vocês são desgraçados. Imagina Jesus falando isso para a igreja, vocês são desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. É isso que Jesus está falando para você, igreja. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Ou seja, ele está falando aqui, vocês são cegos, vocês precisam se converter. Pinga colírio nos seus olhos para você enxergar a verdade. A verdade está bem diante dos seus olhos, que esse canal aqui é a verdade para você. É isso que ele está falando. Aconselho-te que de mim compre ouro aprovado no fogo, ou seja, a verdade, a palavra. Extrai a verdade da palavra, o ouro puro, refinado no fogo da verdade de Deus. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo.
se pôs zeloso e arrependeste. Ou seja, se você for zeloso, prestar atenção, se arrepender, você vai ser corrigido, você vai até apanhar, mas você vai ter salvação, tá? Olha no verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Aos que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus venceu. Jesus não era Deus, mas ele venceu. Aí o Deus Todo-Poderoso, que é o Pai dele, falou assim, senta aqui, do meu ladinho aqui, meu filho, porque você venceu. Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu e viu 2 tronos, não tinha 3 não, tinha 2. Um no meio, ou melhor, à sua esquerda estava Deus e à sua direita estava Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvido? Você escutou? Deixa eu orar por você. Pai, amado e querido Deus, obrigado por essa revelação extraordinária para fechar essas cartas, Pai. Infelizmente, eu faço parte dessa carta, ou dessa igreja que representa essa carta, infelizmente. Uma igreja rica e poderosa, mas miserável, pobre, cega e nua. Nós hoje não somos quente nem morno, Pai. Ou melhor, não somos quente nem frio. Somos mornos. A gente hoje concorda com as atrocidades que o mundo faz, com os governantes faz. Hoje nós fizemos parceria com o maligno, com Satanás, com os governantes desse mundo, ao invés da gente corrigir, da gente pregar a verdade. Deus me perdoe em nome de Jesus, Pai. Glória a Deus. Se você se arrepende, pede perdão agora também, porque a hora é agora. Fique com Deus e até o próximo vídeo.